Salve o nome do Cordeiro com a paz de Jesus, amém, amados? Amém. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza, em Gálatas, capítulo de número 1, versículos 6 a 10. Aleluia. Amém? Todos? Diz assim então a palavra do Senhor. Maravilho-me de tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, com o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode falar, se você falar. Aleluia. Amados irmãos, noivo do Cordeiro, preste bem atenção, amados irmãos, naquilo que você pregou nessa noite. Mas bem atenção. Foi Paulo que fundou a igreja aos Gálatas. E ele tinha um carinho como ele tinha com todas as igrejas que ele assim fundou. Todavia, chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo que aqueles quais ele ganhou para Cristo deixaram o evangelho, abandonaram o evangelho. Estavam vivendo uma outra coisa que não era o evangelho que ele tinha pregado, ministrado, ensinado. E aquilo causou uma indignação muito grande no coração do apóstolo Paulo, porque eles saíram da graça e entraram no legalismo desenfreado. Outras igrejas entraram num liberalismo sem tamanha e achavam que ainda assim seriam salvos. Tem viralizado alguns vídeos de um pastor comediante que ele fala algumas coisas que são falas de um apóstata, alguém que deixou a fé, alguém que abandonou a Cristo, alguém que por algum motivo ficou ferido com a igreja, alguém que por alguma circunstância não entendeu o que é o evangelho. Porque na mentalidade desse pastor, que é um comediante, ele diz que o evangelho não traz felicidade, porque tudo aquilo que é bom a Bíblia proíbe. Ele faz uma lista. Ele fala, transar é bom, não pode, porque é pecado. Fazer tatuagem é bom, é legal, mas não pode, porque é pecado. Beber é bom, mas não pode, porque é pecado. Então, se você quer saber o que é pecado, é só você saber aquilo que te faz feliz. E você deixa, você abandona, porque é pecado. Então fala de alguém com a mentalidade distorcida do que é o evangelho. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você que pertence a essa igreja, a esse ministério, de repente você que acompanha o canal, acompanha o ministério, é que o evangelho de Cristo não foi para te fazer feliz, amor. O evangelho do Senhor Jesus Cristo não foi realizado. O Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo não foi para te fazer feliz. Não foi para você ter a melhor vida na terra. É isso. Se você tinha essa expectativa, por mim não foi. E se você tinha, deixa eu te dizer, te enganaram.
Porque o Evangelho é cruz, amado. Cruz. O Evangelho de Cristo é Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Evangelho é renúncia. Evangelho é cruz. E há, amados irmãos, uma avalanche de falsos profetas pregando falso evangelho. E o que é o evangelho? Paulo fica impactado, versículo 6, você leu: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Ele está falando assim: eu estou estupefato, eu estou de queixo caído, eu estou embasbacado, eu não estou acreditando naquilo que eu estou ouvindo acerca de vocês. Como é que pode? Vocês ouviram de mim a mensagem da cruz, eu discipulei, eu instruí, eu capacitei, eu revelei a vocês tudo aquilo que Cristo me mostrou. E como pode vocês passarem desse evangelho para outro, a qual não é outro? Não é o evangelho. Se não é o evangelho, você não está salvo. Você permanece perdido. Mas irmãos, estamos ouvindo e vendo pastores e mestres pregando o evangelho, em que você pode hoje, ao sair daqui, estar no carnaval sambando, amado, está bebendo, se vestindo de mulher, está tudo bem, e está tudo normal. Deus te entende, Deus compreende, Deus sabe que você é fraco, a carne é fraca, pecado é vitamina. Então não é o evangelho. Deus não te entende, Deus não vai aceitar, Deus não vai tolerar. Quando Deus disse por boca de Moisés que ele iria destruir o Egito, e a casa que não tivesse o sangue nos umbrais da porta, ele iria matar todo o primogênito. Isso envolve o quê? Crianças, amado, animais. Deus falou: eu vou matar. E matou. Quando a geração antediluviana estava blasfemando contra Deus, bebendo iniquidade, bebendo o pecado como se fosse água, Deus falou: Noé, prega, porque eu vou destruir tudo, e se salvará somente aquele que estiver na arca. Mas irmãos, ele acabou com tudo. Então Deus não tolera o pecado, Deus não admite pecado, Deus não aceita afronta. Quando os moradores de Sodoma e Gomorra, a medida da iniquidade deles, amados irmãos, estava chegando num nível a ponto deles quiserem ter relações sexuais com anjo, Deus mandou fogo do céu e destruiu. É o mesmo Deus de amor, é o mesmo Deus também de juízo. E a gente também é uma geração, sabe qual? Que está ouvindo pregações no ouvido, estando no pagode. E está ouvindo o pastor, o bajulador. Me mandaram esse vídeo, eu não acreditei, amados. Eu não acreditei. Ela estava ouvindo uma mensagem, uma pregação, mulher. Mas não era minha. Se fosse minha, não está ouvindo, amado. Se fosse minha, não estaria lá. Mas ela está ouvindo um pagodinho, tomando uma cervejinha, mas ela está ouvindo a oração do dia, a palavra do dia. Aí alguém que estava também no pagode falou assim: não é possível, ela está no pagode, ouvindo o pastor. Vou filmar, porque se eu não filmar ninguém vai acreditar. E ele ficou atrás da pessoa assim, filmando. A mulher no pagode ouvindo o pregador. Que evangelho é esse? Aí Paulo está falando: eu não estou acreditando, eu não admito, eu não tolero, Gálatas, que vocês deixaram o evangelho de Cristo, a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro. O evangelho de Cristo é morte, amado. O evangelho de Cristo é morte, é cruz, é renúncia. A Bíblia diz que João Batista, primo de Jesus, amado, que foi predito pelo profeta Isaías, um homem, amados irmãos, que era a encarnação profética
Ele pregou, preparou. A Bíblia diz que ele perdeu a cabeça. Aí quando Jesus começa a chorar, os discípulos vão atrás dele: nós queremos pão e peixe. Por que você está chorando? Aí Jesus começa a pregar o verdadeiro evangelho dele. Aí ele vai dizer assim, olha só, Marcos 1, versículo 1. O início do evangelho de Marcos diz assim: o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí no versículo 14 diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus é próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então o que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Que o evangelho é mudança, transformação de mente, de caráter, de conduta. Mas irmãos, vou te falar, enche a paciência, fala de coisas simples do evangelho. Aí eu entendo o espírito do apóstolo Paulo. Como é que Paulo ficava indignado, irado? Por quê? A pessoa ouve a mensagem, ouve o evangelho, chora, se arrepende, mas daqui a pouco ela vai para outro evangelho. Porque ela quer conformar a vida dela à cruz. Não há conformação da sua vida à cruz. Ou você está em Cristo ou você não está. Ou você tem a sua cruz ou você não tem cruz. Ou você é de Deus ou você é do diabo. É simples assim, amado. Porque o verdadeiro evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ligênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o evangelho, amado. E o evangelho é cruz, é renúncia, é abnegação, é choro, é lágrima, sim, é perder, sim. E a minha alegria não está baseada naquilo que eu tenho ou deixo de ter. Se eu sou bonito ou feio, sou gordo ou magro, sou casado ou solteiro, sou doente ou estou saudável, não. O evangelho significa que Jesus deu a vida dele por mim e me deu o direito à vida eterna. Isso é o evangelho. Perdoando os meus pecados. Como é que os Gálatas passaram? Deixaram, estavam seguindo os ritos mosaicos, matando animais, circuncidando-se. Paulo falou: eu não acredito. Mas por quê? Será que vocês não entenderam o que Cristo fez por vocês? Será que vocês não entenderam que vocês estavam condenados? E Jesus Cristo se colocou no lugar de vocês, para que vocês agora vivessem para Ele e não para si. Entenda isso, olha só, 1 Coríntios 15, versículo 1, Paulo vai falar o que é o Evangelho. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que vos tem anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Não é receber, é permanecer. Pelo qual também sois salvos. Então o Evangelho, ele salva se permanecer. E se o retiverdes tal como vos temos anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então o que ele está querendo dizer? A salvação de nossos pecados se dá pelo Verbo se encarnar, viveu uma vida santa e reta em obediência a Deus, e a Bíblia diz que ele foi humilhado, flagelado, morto, sepultado, mas a boa notícia do Evangelho é: ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso significa que Deus aceitou o sacrifício, amado. E agora todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Evangelho de João 1,12. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqueles que não nasceram da carne nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Oh, aleluia! Isso é o Evangelho, amado. É aquele que nasce não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mas essas pessoas estão desviando do Evangelho, saindo do Evangelho. Irmão, pode ter certeza, tem uma gama de presbíteros, obreiros, diaconisas, ministros de louvores, meninas que cantavam, que tocavam, estão aí fumando maconha, cheirando cocaína, beijando a boca de 10, 15, no meio do carnaval, mano. Aí sabe o que acontece? Passa essa festa, eles voltam para a igreja, mas não mudam, vivem da mesma maneira. Não é Evangelho. Não é Evangelho. E a gente tem que pregar o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É a palavra de Jesus, não é minha. É a palavra de Cristo. Quando você encontra um pregador, ou você ouve um pregador, que ele fica massageando o seu ego, saia, porque é o próprio diabo. A Bíblia diz que Pedro, escute isso aqui, a Bíblia diz que Pedro, ele tem uma revelação do Espírito Santo de Deus, entendendo quem era Cristo. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus me vira e fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foste carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí a Bíblia diz assim: e desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, a padecer por muitos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E a Bíblia diz que Pedro, tomando Jesus à parte, diz: tenha dó de ti mesmo, isso não pode acontecer. Olha, Jesus dá 2 passos para trás e fala: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque tu não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Então Pedro, ele queria proteger, massagear, cuidar de Jesus. E o fato dele cuidar, massagear, proteger Jesus, faria que o Evangelho não se cumprisse. Cristo falou: para trás de mim, diabo. Para trás de mim, Satanás. Não é voz de Deus, não é boca de Deus, não é o Espírito de Deus que está falando aí, é o próprio diabo falando aí. Então o Evangelho é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi concebido pela Virgem, fazer-se carne, viver reto, prumo, em obediência a Deus, fazendo e cumprindo a vontade de Deus, sendo humilhado, crucificado, sepultado, morto e ressuscitado ao terceiro dia para nos dar a vida eterna, amado. Isso é glorioso demais. Isso é glorioso demais. E isso é o Evangelho. Efésios 1:12 em diante diz: como fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança e redenção da nossa possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, depois que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação é uma abominação, meu irmão. Alguém que ouve o Evangelho abandonar a Cristo. E saiba, meus irmãos, é uma luta para você estar aqui e ouvir a mensagem. O diabo, entenda isso, o mundo espiritual é verdadeiro e real. Acabei de dar referência à Bíblia. Pedro, ele foi usado por Deus e a boca dele falou a vontade e a palavra de Deus. Passou-se alguns minutos, segundos talvez, ele deu lugar ao diabo. Ele deu lugar ao diabo. E essas pessoas, eles são transtornadores do Evangelho de Cristo. Talvez seja esse o tema da minha palavra. Transtornadores do Evangelho de Cristo. São pessoas que têm a capacidade de dizer que está com a Bíblia na mão, pregando, dizendo que está, aspas, a palavra de Deus, a ponto de fazer você ter consciência de falar assim: eu sou crente, mas não posso dar uma riscadinha no braço e fazer uma tatuagem maneira, está na moda, não tem versículo bíblico, não tem um
texto veterotestamentário que me proíba fazer. Não tem um texto que me proíba, de repente, tomar uma cervejinha. Não tem. Então eu vou. Eu amo a Jesus. Eu amo a Cristo. Não tem um texto que me proíba. Eu só quero encontrar minha esposa. Então beijo uma, beijo outra, liso uma, liso outra. E vou trocando em uma, tocando em outra. E não é assim, irmão. O nome disso é lascívia. O nome disso é lascívia na Bíblia. Chama-se imoralidade sexual. Mas os pastores não falam isso. Não pregam isso. Sabe por quê? Porque não dá like, porque não dá fama, porque não dá, meus irmãos, exposição. E o que eles querem é reconhecimento, fama. Mas eles são transtornadores do Evangelho de Cristo. E Paulo entendeu o porquê que as pessoas estavam saindo da graça de Cristo. Aí ele leu, ele recebeu a visão e ele entendeu. Versículo 7, parte B. Que ele disse, a parte A, o qual não é outro. Aí ele vai entender o porquê que eles saíram do Evangelho de Cristo. Ele disse, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Ele falou, já sei. Tem homens aí que está inquietando, incomodando, transtornando, causando perturbação, mudança no Evangelho de Cristo. São transtornadores, são homens diabólicos, malignos, perversos. Mas irmãos, a rede social está cheia deles, mas repleta deles. E eles são bonitos, educados, polidos, instruídos, capacitados, são eruditos, são benquistos e são benquistos até pelos ímpios, até pelas mídias, até pelas televisões. Eles são entrevistados pela Eliana, eles são entrevistados pelo Danilo Gentili, eles vão lá em Orlando fazer o show da virada gospel. Nossa, ó, Deus está tomando lugar. Ah, que maneiro, oh, aleluia. Irmãos, são loucos. São loucos. Se você não examinar aquilo que está sendo pregado com as escrituras, você vai ser enganado. Você vai ser ludibriado. Você pode de repente vir aqui no domingo, aí você fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ouvindo lobo. Aí como que eu no domingo vou mudar a sua mente? Porque você ficou 5 dias ouvindo lobos, se alimentando de lobos, e os lobos se alimentando de você. Eles têm a capacidade, irmãos, de parecer ser de Deus. É terrível isso. Aí tem pessoas que acham que o nosso ministério é massivo, é opressor. Não é não, irmão. Sabe por quê? Porque um pastor bíblico sério, ele sabe que ele vai ter que prestar conta de cada alma que Deus confiou a ele. E é por isso que eu fico assim, porque eu não vou ser cobrado disso. Eu não vou ser. Como o apóstolo Paulo disse, eu não me digo vos pregar ou anunciar todo o conselho de Deus, amado. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Pare um pouco com o Instagram. Deixe um pouco os vídeos do YouTube. Deixe um pouco os status e leia a sua Bíblia. Você precisa voltar a ler a Bíblia. Você precisa voltar a memorizar a Bíblia. Você precisa voltar a um lugar secreto de oração, amado. Você tem que entender essa responsabilidade. A Bíblia diz para mim e para você: medita nas Escrituras de dia e de noite. Não te apaixona da boca o livro dessa lei. Meu Deus! Ou será que um dia a gente vai estar lá no samba e ouvindo o pastor Elvis? Não vai ser. Com a gente não vai ser, não é possível. Não vai. Eles são transtornadores do Evangelho. E o canal dele tem milhões de seguidores. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 11, 13 em diante. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva
com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que ele está querendo dizer? Satanás, ele foi astuto, sutil, malicioso, ardiloso, a ponto de corromper Eva. E Paulo fala: eu temo que da mesma maneira ele possa fazer isso com vocês. Versículo 4 de 2 Coríntios 11: porque se alguém for vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Ele está falando o seguinte: se vocês forem enganados pela serpente da mesma maneira que ele enganou a Eva, vocês vão sofrer, porque ela sofreu. Não era para ter dor no parto por causa do pecado? Agora tem. Não era para ter morte entre irmãos? Agora tem. Por causa de quê? Por causa do pecado. Não era para ter divórcio. Por que tem? Por causa do pecado. Por que homens estão, amados irmãos, dando cabo da vida de mulheres? Não era para ter. Por que tem? Por causa do pecado. Certamente o sofrereis. É a Bíblia cumprindo, irmãos. É a Bíblia cumprindo. Por quê? As pessoas estão passando do Evangelho de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro. Mas alguns que vos inquietam estão transtornando o Evangelho de Cristo. Aí Paulo continua a dizer em 2 Coríntios 11, 14, lá na frente: e não é maravilha. Aí ele vai falar como? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. O fim dos quais será conforme as suas obras. Então ele está falando: se o diabo ele se transfigura em anjo de luz, ou seja, ele é o diabo, ele é Satanás, ele pode parecer ser Miguel. É só para você entender. Ele pode parecer ser Gabriel: eu sou um anjo de Deus e vim te dar um recado. Mas ele diz que ele se transfigura, ele faz se parecer. E ele diz: e não é muito, pois que os seus ministros também tenham essa capacidade de parecerem serem ministros da justiça. Ou seja, eles enganam. Eles enganam. Eles parecem ser de Deus, mas não são. 1 Timóteo 4,1, a Bíblia diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, a mente deles, amados irmãos, Satanás fez uma cirurgia no cérebro, ele incutiu a doutrina de demônio, e ele fez uma sutura no ferimento que ele causou, a ponto de não ter como mais penetrar. A mente está cauterizada, cicatrizada, bloqueada. Não dá para ir. E a Bíblia diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Com tristeza, minha esposa me mostrou membros que eram daqui com blusinha de bloco, membros que passaram aqui com blusinha de bloco e com a cara toda purpurinada. É por isso que eu estou pregando isso aqui, ó. Porque se você dá ouvido a espírito enganadores, o próximo será você. Mas a minha oração e a minha indignação e minha busca pela palavra foi: nós não admitiremos mais que pessoas abandonem a fé nesse lugar. Glória. Por isso, pregues a palavra, isto em tempo, fora de tempo, redargas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade de doutrina, porque terá um tempo em que não sofrerão essa doutrina, ou seja, não suportarão mais sermões pesados, sermões tensos, exortações firmes. Chegará um tempo em que as ovelhas não admitirão mais uma palavra pesada. O que eles vão querer? O texto diz: mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se és sóbrio em tudo, oh glória, sofre as aflições, aleluia,
Faz a obra de evangelista e cumpre o teu ministério. Irmãos, quando eu li esse texto aqui no grego, que tendo comichão nos ouvidos, sabe o que a Bíblia quer dizer? Sabe o que o Espírito Santo queria revelar? Quando eu li isso aqui, eu lembrei da minha mãe. Que uma coisa que eu gosto, amados irmãos, é sentar no colo da minha mãe, até no colo da minha esposa, e ficar aqui na minha orelhinha, ó, fazendo um cafunézinho gostoso. Aí, aquele negocinho gostoso assim. Aí que você fica molinho. Parece que acabou de comer um mingauzinho da barriga cheinha. A pessoa fica te fazendo um cafunézinho gostoso. Aí falando com a voz avelutada no seu ouvido. Aí você vai ficando molinho, gostoso. Aí vai mexendo. Aí minha mãe ficava assim, limpando meu ouvido. Aí eu molinho, o olho virando. Aí minha mãe, tava bom, meu filho? O almoço? Franguinho guiado? Tava. A canjiquinha? Sim. Esse comichão no ouvido aqui, amado, não é incômodo, é um prazer, é algo bom, é algo que te deixa mole, anestesiado. Esses homens têm essa capacidade de anestesiar as pessoas. Eles são encantadores. Eles têm a capacidade de amortecer as pessoas nos seus próprios pecados, porque eles são mundanos, ímpios. Eles são filhos de Satanás, e não há meio termo não, eles são filhos do diabo sim. Eles são inimigos da cruz de Cristo, mano. Quem faz isso é inimigo da cruz de Cristo. A ponto do apóstolo Paulo chorar. Filipenses 3,18 diz: porque há muitos dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição e o Deus deles é o ventre, é o estômago, é a satisfação humana. E a glória deles é para a confusão deles mesmos. E só pensam nas coisas terrenas. É o que eles pensam. Se pensam nas coisas terrenas, são mundanos, são ímpios. Aí sabe o que me assustou? É que eles são mundanos, são ímpios, mas boa parte da plateia deles também são mundanas, são ímpios. Porque quem é de Cristo não vive pecando. Quem é de Deus pode pecar? Pode cair? Pode. Davi caiu, Pedro caiu, pode cair, pode pecar, mas não permanece no pecado. Não toma por prazer a queda, não faz da queda a sua vida. Ele se levanta, ele se arrepende, ele chora, ele volta a caminhar com Cristo. Está escrito, mano, quer ver? Não está aqui, mas abre. 1 João 3, abre aí, eu quero ler. 1 João 3. Quer ver quem é de Deus não permanece pecando? Aqui, ó. Eu gosto do 2, mas olha só. Deixa eu ler aqui. 6. 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. O peca aqui não é o ato de pecar. O original grego é não vive no pecado. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do quê? O que está escrito aí? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Uma exegese desse texto aqui. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Como que Cristo desfez as obras do diabo? Como? Alguém? Chuta! Juliana está fazendo mímica ali, eu estou entendendo lá dela, ó. Na cruz! Seja para pentecostal, aleluia! Na cruz! Na cruz ele desfez as obras do diabo. Para quê? Para que a gente não viva pecando. Qual é a obra do diabo? Pecar. Cristo desfez na cruz, para a gente não viver pecando, para a gente ter a capacidade de viver em fidelidade a Deus. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão,
não é de Deus. Aí ele está no mesmo assunto. Você vira fora e vai lá para 1 João 4. 1 João 4. Está aqui. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E o que está no mundo? É o espírito do anticristo. E o que está em nós? O Espírito de Deus. Versículo 5. Aqui é pesado, ó. Do mundo são. Quem que são do mundo? Os falsos profetas. E o texto diz, ponto e vírgula. Por isso, falam do mundo. Ou seja, a mensagem, a pregação deles é uma pregação mundana, terrena, que Deus vai te fazer prosperar, que Deus vai te fazer feliz. E eu não estou pregando, irmãos, que você vai ser crente, vai ser infeliz. Eu sou um homem extremamente alegre, feliz e satisfeito, mas tenho a minha cruz, tenho meus sofrimentos, tenho as minhas lágrimas. Mas só que a Bíblia diz que eles falam do mundo, a pregação deles é do mundo, mundana. E olha o que o texto diz: e o mundo os ouve. Eles gostam de ouvir a mentira. Eles têm prazer de serem enganados pelo David Leonardo, falei. Eles têm prazer de serem enganados pelo bispo, o nome também é parecido, Bispo Leonardo. Mais de 43 milhões de inscritos no canal desse homem. Era o bispo que a menina estava no pagode, ó, e ouvindo, mãos abençoadas, família protegida, bênção multiplicada. E ela só no mantra. Está no pagode e dá. Bênção sem medida, família protegida, bênção multiplicada. Por causa de quê? Eles são do mundo. Eles acreditam que ouvir isso os protege, os livra e os salva. Mas eles são mundanos. Aí João continua: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem é de Deus, essa pregação pode estar pesada, densa, mas está falando, glória a Deus, pastor. Isso, pastor, exorta mais, prega mais, pastor. É assim, eu gosto de palavra assim, forte, firme, pesada. Mas quem é de Deus? Eu piquei todinho, eu não estou nem aí, ó. Eu não estou nem aí com Jesus. Eu não estou nem aí. Porque quem é de Deus ama a palavra de Deus. E eu não prego mais umas palavras da minha cabeça, eu não saio falando igual maluco, não. Eu tenho uma orientação bíblica. E eu tenho cuidado de pregar aquilo que a Bíblia diz, sem tirar nem pôr. E expor, fazer uma exposição biblicamente. Eles são mundanos, pecadores, e se acham servos de Deus. E mais, sabe o que acontece? Deus ainda pode curar pela mão desse tipo de gente. Deus ainda pode salvar até pessoas por meio desse tipo de gente. Deus pode operar milagre por meio desse tipo de gente. Que isso, pastor? Pode. Mateus 7:21. Mas a Bíblia diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É esse. Não é aquele que opera milagre, prodígio e maravilha. Aí Jesus diz, mas muito me dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu operei milagres, prodígios, maravilha. Jesus diz, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Eles não cometem pecado, eles cometem iniquidade, que é um pecado consciente, deliberado. Olha só o que a Bíblia diz, irmão. Judas 1, versículo 4 em diante. Por que se introduziram alguns
que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, ou seja, eles vêm para a Santa Ceia, eles vêm para a ceia do Senhor, eles comungam, eles comem o pão, eles tomam o cálice, é isso que eles querem dizer, mas eles não mudam. É isso que Judas está querendo dizer. Eles se introduzem, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo, sem temor. Outro detalhe, eles não têm liderança, eles não têm pastores, eles não prestam contas a ninguém, eles são líderes de si mesmo. Não, eu sou pastor itinerante, você congregar onde? Eu não tenho congregação não, congregação minha é o mundo, é essa igreja, eu vou onde o Espírito me levar. Apacentam-se a si mesmo. Fazemos parte de um corpo, irmão, e tem uma cabeça, e a cabeça é Jesus, mas ele deu um para apóstolo, outro para pastores, doutores e mestres, profeta, para o aperfeiçoamento dos santos, diz a palavra. Mas eles são pastores de si mesmo, sem temor. As Judas ele está firme, irmão. São nuvens sem água. Opa! O que ele está querendo dizer? Nuvens sem água. Eles não têm palavra. É igual aquela menininha que fica fazendo, mas irmãos, trocadilho no celular, da nota de 100. Pega a nota de 100, amassa, amassou, taca no chão, taca, pisa na nota de 100, pisa. E agora, pega a nota de 100, peguei, abre a nota de 100, abri. Ela perdeu o valor? Não, é o mesmo valor que você tem para Deus. Olha, coisa baixa, um lixo. Aí todo mundo, glória a Deus. Irmão, como é que pode, gente? E ela está com milhões de seguidores. Aí sabe o que ela foi? Foi fazer um casamento de 2 homossexuais, amados irmãos. E nada contra, já cansei de dizer isso. A gente tem que explicar. Mas ela foi lá, teve a oportunidade de pregar a palavra, não pregou. Sabe o que ela fez? A mesma coisa. Adulou, bajulou, passou a mão na cabeça. Ela tinha a oportunidade de falar: sou muito grata da oportunidade de vocês me convidarem. Vim porque amo vocês. Mas já que vocês me deram a oportunidade de falar, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio ao mundo para nos livrar de todo pecado. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sinto muito te dizer, mas a conduta de vocês diante de Deus é pecado. E essa conduta leva ao inferno. E eu digo isso em amor, mas ela falou isso? Não, vai falar. Aí sabe o que foi descoberto? Que ela ganhou, se eu não me engano, 20 ou 100 mil ou 200 mil, só para dar uma palavra no casamento desses 2 homens. Ou na união desses 2 homens, né? 100 mil ou 200 mil. Oh. Né? Então o que a Bíblia diz? São nuvens sem água. Eles não têm palavra. Eles não têm teologia. Eles não têm sermões pesados, densos. Eles não são bíblicos, teológicos, não. Eles são, meus irmãos, bajuladores, aduladores. Judas continua, levada pelos ventos de uma para outra parte. Aquilo que eu falei, eles não têm, meus irmãos, uma congregação. Eles vão aonde o vento levar. É onde que o vento leva? Onde tem dinheiro. É para onde que eles vão. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Olha isso, mano. Por que ele diz que eles são árvores murchas, infrutíferas? Que eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm o fruto do Espírito. É isso que ele quer dizer. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Opa! Eles admiram, eles chegam próximo dessas pessoas por interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas simples concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Não tem. Não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, é o Espírito de quem? Não tem. É a Bíblia que diz. Esses
Esses homens têm um interesse, amado. O interesse deles é a fama, é o dinheiro, é o sucesso, é serem reconhecidos, serem renomados. 2 Pedro 2, versículo 1 em diante diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Então, eles têm um interesse, qual? Avareza. E qual é a técnica que eles usam para tirar dinheiro? Palavras fingidas, bajulações, lisonjas, para tirar o dinheiro. Irmãos, eu vi um vídeo essa semana, irmão, a gente só acredita porque tem filmagem. Porque se falasse, a gente ia falar, não, a Bíblia diz que a gente só tem que aceitar a acusação contra o presbítero tendo 2 ou mais testemunhas. Então, não é um deslize teológico, não é um equívoco teológico que o pregador pode cometer. Ele pode cometer um equívoco teológico, mas não, há uma ideia interligada, há uma mentalidade, que a Bíblia chama de doutrina de demônio. São cursos teológicos formados nos laboratórios do inferno, meus irmãos. É lá. E eles têm uma instrução capacitada, diabólica. Esse pastor renomado, conhecido da Assembleia de Deus, amador, e assim que eu me converti no ano 2009, eu cansei de ouvir e tenho até hoje DVDs e livros dele. Na época ele era bíblico, na época ele era teológico, mas por avareza se desviou. Ele falando, é assim que se tira dinheiro dos irmãos, eu vou ensinar vocês. Era uma escola de obreiro que ele estava dando. Ele ensinando e falando. Falei, gente, meu Deus do céu. Como bajulações, lisonja, palavras doces, meiguice. Olha só o que a Bíblia diz, nós temos sobre bajulação e lisonja, que é a técnica que eles utilizam. Salmo 12, versículo 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. O salmista está clamando a Deus para que Deus o salve. Clamando, Senhor, na terra não há homem bom, não tem homens sérios, Senhor, não há profetas verdadeiros, não há homens que pregam a palavra. Deus tem misericórdia. Aí ele diz, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens, cada um fala com falsidade a seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Há uma sentença sobre o lisonjeiro. Qual? Deus cortará os lábios deles por causa da lisonja e porque fala com soberba. Lisonja, meus irmãos, é uma palavra que afaga o teu ego, que diz aquilo que tu quer ouvir. Aí esse bonitão do microfone da Shuri, ele pega assim, meu fofo, meu lindo, meu amado. Não é assim, Juliana? Meu fofo, meu lindo. Você já viu Jesus chamando alguém de fofo, amado? Por favor, sejamos verdadeiros. Você já viu Pedro chamando alguém de fofo? Jesus chama, você é pecador, vá e não peques mais. Não é fofo, meu lindo. O máximo que a Bíblia chama é de queridos, amados, eleitos, noiva do Cordeiro, menina dos olhos do Senhor, Sião, o novo povo de Deus. É isso que a Bíblia chama. Meu fofo, meu lindo. Aí faz carinho a ele. Lisonja, bajulador. A nova dele, a nova. Deus não é irresponsável. Porque se Deus deixou você ver, sentir, cheirar, tocar, é porque Ele vai te dar, porque Ele vai realizar teus sonhos. Gente, aonde que está isso na Bíblia, mano? O nome disso é lisonja. Aí todo mundo, quando ele falou isso, aí outra chama,
Ele, calma. Calma, nem assim, mas Deus vai realizar além daquilo. Aí pega uma parte do texto bíblico, Deus vai realizar além daquilo que você pensa e imagina. Aí ele para. Mas segundo o texto diz, o texto continua, não para aí, que Deus vai fazer além daquilo que você pensa e imagina. Segundo o poder em que nós opera. E qual é o poder que opera em nós? É o poder do Espírito Santo de Deus, amado. E se é o poder do Espírito Santo de Deus, é a vontade de Deus que tem prevalecer, não é a minha. Não é a minha. Então os meus sonhos, os meus planos e os meus projetos, de repente não tem nada a ver com os sonhos e projetos de Deus para a minha vida. Porque tem coisas que eu posso achar que são lícitas para mim, que pode me levar para o caminho de perdição. E não está no centro da vontade de Deus. Quer ver exemplo bíblico? Comigo é bíblico. Não tem falácia. Comigo é Bíblia. Mas deixa eu ler esse texto aqui sobre a lisonja ainda. Provérbios 29:5. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede para os seus passos. Então a lisonja é uma armadilha, é um laço, é uma arapuca, é um alçapão. Bota a comida ali, você pula para comer, você fica preso. Já era. Sabe quanto, meus irmãos, que é para ouvir esse camarada pregar? R$230. R$230 para ouvir esse cara pregar. Entende, Deus? Fora a campanha, tem lá dentro. Fora a blusa, fora isso, fora aquilo. A pessoa já gasta 230 entrando, sai de lá de repente perdendo quase uns R$500 mil. Aí é por isso, meus irmãos, que gente que não entende o Evangelho da Bíblia, vê essas coisas, abomina. Fala, isso daí não é igreja. E realmente não é igreja. Realmente não representa a fé. Realmente não são o povo de Deus. Quer ver o nosso desejo? Em consonância com o desejo de Deus? Moisés. Deus fala para Moisés que eu vou te usar para você libertar o meu povo do Egito. E você vai levá-los à terra prometida. Ok. Moisés viu as 10 pragas. Moisés viu água sair da rocha. Moisés viu codorna. Moisés viu maná. Moisés viu a roupa crescer no corpo, o sapato no pé. Moisés viu o tecido não estragar durante 40 anos. E quando ele chegou diante da terra prometida, olha o que aconteceu. Se Deus permitir, ó a fala dele, hein? Não esquece a fala dele lá não, do lisonjeiro. Deus não é responsável. Se ele permitiu você ver, sentir, cheirar, tocar, é porque Deus vai realizar. Porque ele não é responsável. Ele vai fazer além daquilo que você pensa e imagina. Vamos ver se Deus realizou o sonho de Moisés? Vamos ver. E a propósito, qual era o sonho de Moisés? Qual era? Até na terra. Não, mas ele era o líder. Ele era o guia, ele não queria entrar. Ele queria ser o primeiro a pisar. Mas vamos ver. Deuteronômio 3:23. Moisés está orando, tá? Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo, Senhor Jeová, a oração, amado irmão, reverente. Já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar. Olha só o pedido dele. Para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Versículo 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Olha, o não ouvir aqui não significa o do Senhor escutar, ele escutou. Significa que Deus não atendeu. Ele falou, rogo-te que eu passe. Mas só que a Bíblia diz que o Senhor muito se indignou por causa de vós. Vós quem? O povo. E o que tem o povo com Moisés? Foi o povo que errou, era o povo que não tinha que entrar. Mas o povo também não entrou. Só entrou Josué e Caleb. E por que Moisés não entrou? Porque Deus disse para tocar na rocha, e ele bateu. E o texto continua. Antes, o Senhor me disse, basta! Não me fales mais neste negócio. Deus está brigando com Moisés. Basta! Chega, Moisés! Não me fale mais da terra prometida comigo. Sobe ao cume de piscar,
e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul, ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Você não vai passar, Moisés. Subi, Senhor. Olhou? Estou olhando. Olha ao norte, ao sul, ao oriente, ao ocidente. Olhei, Senhor. Tudo bem. É a sua última visão da terra, porque você não vai entrar nela. Realizou o sonho dele? Como ele queria, não. Como ele queria, não. Então é conversa mole, mano. É história para boi dormir. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, 2 Coríntios 12. E a Bíblia diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que tirasse de mim esse espinho. E a Bíblia diz que o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, Paulo, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus não tirou, não tirou, só falou, eu te confiro graça, para você suportar, mas tirar eu não vou. Não realizou. Vamos pegar um exemplo bíblico mais pesado, Jesus Cristo. Ele estava no Getsemane, e a Bíblia diz que a alma dele estava angustiada até a morte. Aí ele falou, Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice. Deus afastou? Então Deus vai realizar todos os nossos sonhos? Não, não vai. Não vai. Então as pessoas faltam ter maturidade bíblica, teológica, para entender. Os maiores servos do Senhor, amados irmãos, foram aqueles que mais padeceram. E a Bíblia diz que o Senhor não lhes cumpriu as promessas que ele havia feito. Isso é tremendo, irmão. É soberania de Deus, quer ver? Hebreus 11, 36 em diante. E outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então Deus não cumpriu algumas promessas que Deus tinha feito para eles, vamos para a paz. Mas Deus deu uma coisa melhor, superior, mas não deu. Então essas falácias, essas lisonjas, esses enganos que eles fazem, é bajulação, é lisonja, é falácia, é querer tirar alguma coisa do povo, e tiram. O homem de Deus, ele não se preocupa com isso. Ele não se preocupa com aplauso. Ele não se preocupa com tapinha nas costas. Ele não quer isso. 1 Tessalonicenses 2:3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados, antes fomos brando entre vós, como a ama que cria seus filhos. Palavra de Deus. Então o homem de Deus, amado, ele não usa de palavras doces para massagear ela. Ele é correto, ele é justo. Significa que ele é um grosso, suculento? Não. Mas ele não vai falar aquilo que você quer ouvir, ele vai falar aquilo que a Bíblia diz, que você precisa ouvir. Agora, se você não cumprir ou não, é contigo. Quem usa de lisonja, amados irmãos, produz ruína na vida das pessoas. Então, esses homens, aí sabe qual a justificativa dele? Que ele viu que esse vídeo não caiu bem, como tantos outros. Ele falou, não, é perseguição. Não, é porque eles sabem que a gente tem mais de 40 mil seguidores, mais de não sei quantos bilhões de visualizações. Então isso é justificativa para eu falar heresia.
porque eu tenho milhões de visualizações ou milhões de seguidores, me dá o direito de falar heresia. Além de ser um transformador do Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que ele é um maldito. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. É que ele é um maldito, está escrito. Gálatas 1, 7, parte B. Mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, a um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além da que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra grega aqui é maldito. Assim como vou dissemos, e agora de novo também vou digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho além do que recebeste, seja anátema, seja maldito. Gostadora, por favor, me acompanhe. Aí eu vendo aquele vídeo, esse vídeo desse jovem, ele não se considera um pastor, ele fala: não, eu sou pastor, mas eu me considero mais evangelista. Então assim, ele diz: amado, eu não tenho muito compromisso com a teologia, porque a teologia é uma perspectiva do ser, baseado no ser de Deus. Falácia, mano. Conversa, que eu me considero evangelista, eu sou aquele que leva as pessoas até Jesus. Aí dizem: Jesus. Lisonja, engano, falácia, são malditos. Segundo Paulo, malditos, malditos e malditos, anátemas. Eles são. Salmo 5:8 diz: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades, e a sua garganta é um sepulcro aberto, ou seja, da boca deles só sai morte. Lisonjeiam com a sua língua, declaram os culpados, ó Deus, caem por causa dos seus próprios conselhos, lançam-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Eles se rebelaram contra Deus. O fato deles serem anátemas e transtornar o Evangelho de Cristo, eles se rebelaram contra Deus. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles fazem com que as pessoas abandonem a Jesus e andem com concupiscências, que vivam em pecado, não perdoa, não ama, é arrogante, prepotente, soberbo, beberrão, iracundo, mentiroso, mentirosa, e não muda. Não, eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Não é isso que o Evangelho promove. Aí Paulo está indignado, irmão, indignado com os Gálatas. Nós vamos aprender a carta dos Gálatas. Nós vamos estudar a carta dos Gálatas. Aí olha o que Paulo lhe diz, para fechar. Versículo 10. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Ele está fazendo perguntas retóricas. Persuado eu agora homens ou a Deus? Procuro agradar a homens? Claro que não. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo. Então quem agrada a homens, quem tem palavras lisonjas para homens, quem bajula homens, não é servo de Cristo. Aí você consegue ver Neymar botando cortezinho da pregação desses caras. Anitta, coloca a Anitta. Anitta coloca a pregação desses caras. Os artistas globais colocam a corte da pregação desses homens. Por quê? A palavra que ele prega agrada. É doce. É meiga. É bom de ouvir. É aquele comichão no ouvido que eu estranho tem. Que eles ficam: ai, fala mais, fala. Eu vou te trazer aqui na Rede Globo, vem. Vou te levar na SBT, na Record. Vem, vou te trazer no podcast. Aí Paulo fala: eu procuro agradar homens. Se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Eu não seria. Paulo quer dizer o seguinte: eu não vim para receber aplausos. Eu não vim para ser bem quisto por todos. Eu vim para pregar a palavra.
2 Coríntios 2,17 diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Paulo disse: eu não sou falsificador da palavra de Deus. Eu falo de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Jesus, amados irmãos, nunca se preocupou em agradar ninguém. Nunca. Ele tinha misericórdia, ele se apiedava. Mas ele não se preocupava em passar a mão na cabeça de ninguém. Se estava errado, estava errado. Se estava errado, estava errado. E a mensagem dele era: arrependa-se e creia no Evangelho. Quando ele pregou um sermão, João 6,60, e a Bíblia diz que muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso, quem pode ouvir? Aí o texto continua: sabendo por Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse: isso vos escandaliza? O que eu estou pregando vos escandaliza? Irmãos, o que eu estou pregando, isso escandaliza? O que escandaliza é um crente, irmão, está no pagode ouvindo a mensagem. Esse escandaliza. Escandaliza um presbítero, está tomando uma cervejinha no pagodinho, ó. Isso escandaliza. Escandaliza é um obreiro, uma obreira, está trocando de marido e de mulher o tempo todo. É isso que escandaliza. Escandaliza é mentir. Escandaliza é roubar. O que escandaliza é não perdoar. Escandaliza é fumar, adulterar. Isso escandaliza. Roubar dinheiro da educação, da saúde. Isso escandaliza, irmão. É isso que escandaliza. Arrancar a vida de alguém, matar uma criança. Isso escandaliza. Isso que é escândalo, irmão. Tirar dinheiro, irmãos. Aí Jesus: isso vos escandaliza? O que eu estou pregando para você escandaliza? Eu estou pregando transformação. Estou pregando salvação. Estou pregando renúncia. Estou pregando para você amar o próximo. Eu estou pregando para você perdoar. Eu estou pregando para você amar a Deus acima de todas as coisas. Isso escandaliza. O que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Aí Cristo fala: eu sei, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que a ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E desde então muitos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Já não andavam mais com Jesus. Falou: se for essa palavra eu não quero não. Eu quero estar no Maracanã, eu quero estar no Allianz Parque, eu quero estar num teatro com ar-condicionado, sentadinho, luz baixinha, pastorzinho com óculos, bonitinho, sentado no banquinho, microfonezinho da Shure e me chama: meu fofo, minha fofa. Nem com essa voz eu consigo. Ele fala macio, ele fala veludado, ele fala piradinho. Eu não consigo. Meu fofo, a voz de monstro, meu fofo. Sai, não sai. Muitos de seus discípulos tornaram para trás, já não andavam mais com ele. Os deixaram de andar com Jesus. Olha isso, meu. Jesus começou a pregar. Opa! Aí Jesus olha, tinha quase 30 mil pessoas. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirarmos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Um de vós é um diabo. Nem isso deixou Jesus manso. Quando Pedro falou: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não foi eu que escolhi os 12? Sim. Mas um de vós é um diabo. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu escolhi 12. Cristo, amado. Cristo escolheu 12, mas um se desviou. Por que ele se desviou? Avareza, lisonja. Ele queria ser conhecido, renomado. Ele queria a glória dos homens. Judas morreu.
perdeu a salvação. João 12,43 diz: porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem gente que quer aplauso, tem gente que quer plataforma, tem gente que quer ser reconhecido, renomado. Isso mexe com o brilho. Aqui, ó, no coraçãozinho, ó. Aí o homem vai mudando o discurso, vai mudando a palavra. Ele vai mudando. Pastor, se fosse para me dar alguns conselhos objetivos dentro de tudo aquilo que o senhor pregou. Primeiro, creia no Evangelho de Cristo. Creia. O que deixou indignado o apóstolo Paulo foi: maravilho-me de que tão depressa vocês passaram do Evangelho da graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro. Então, creia no Evangelho de Cristo. Segundo, permaneça no Evangelho que você recebeu. Porque eles não permaneceram, eles caíram, eles foram para outro. Terceiro, cuidado com os bajuladores da fé. E quarto, esteja pronto para ser exortado. Seja alguém apto, aberto para ser exortado. Esteja disposto a ser exprimido, a ouvir coisas que você não quer ouvir, mas que vai fazer bem para você. Porque isso é o Evangelho de Cristo. É isso que salva, é isso que liberta. É o que a Bíblia diz, que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obra, para que o homem não se glorie. É o Evangelho de Cristo. É João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o Evangelho de Cristo. Que diz em Marcos 1,14: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. É Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, é a salvação. 1 Coríntios 1,18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Evangelho. Evangelho. Fique de pé comigo se você pode. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A palavra da coisa loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Cuidado com aquilo que você ouve. Seja criterioso. Tenha um ouvido sensível, como o ouvido de um músico, quando alguém desafina, quando o instrumento está desafinado. Tenha aquele ouvido aguçado e falar: isso não me soa bem, isso não me soa muito bíblico, não. Esse negócio, essa campanha aí que esse pastor está fazendo, isso daí tem fundamento doutrinário, não. Aonde que está? Sempre que tiver qualquer dúvida, seja de mim ou qualquer outro que estiver pregando aqui nesse lugar, questione. Você tem liberdade para questionar. Você tem liberdade para indagar. Pastor, isso que você pregou, onde que está mesmo? Qual o sentido disso? Tem fundamento doutrinário para a igreja? Isso é para a igreja? A igreja deve praticar esse mandamento? É bíblico isso? De onde que o senhor tirou isso? Você deve questionar. Os bereanos foram os mais excelentes porque eles examinavam tudo que o apóstolo Paulo pregava. Tudo. Eles foram os mais excelentes por causa disso. Ele não ficava só sentado e Paulo falando. Ele, opa, deixa eu ver se os profetas disseram isso. Deixa eu ver se isso está nos Salmos. Deixa eu ver se isso está no Pentateuco. Tá. Agora sim, agora entendi. Está tudo bem. Você está firme. Devemos ser assim, amados. Bíblicos, bereanos. E não aceitar os bajuladores, porque eles querem nos enganar e nos levar à perdição. Grupo de louvor, por favor.